Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Beijo carinhoso para vocês. Oh, tô tão contente que esse sol maravilhoso que tá fazendo. Ai, eu gosto muito de sol. Eu gosto muito do sol. Então, abençoados, eleitos, predestinados, escolhidos para a revelação da graça. Vamos lá aqui para a parte 9 desse estudo maravilhoso. Então a gente vai ler aqui a página 82 destes livros. Os livros do apóstolo Marcos Gomes, tá bom, abençoados? Já tem algum tempinho aí, né? Alguns estudos que a gente tá falando sobre salvação do espírito e salvação da alma. Alguns pastores aí ainda não tem essa revelação e faz confusão aí com os textos, tá bom? Abençoados, salvação do Espírito, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, amém? Então, glória a Deus pela sua vida, tá? Salvação do Espírito, salvação da alma, está escrito aqui, olha, vamos lá, vamos aqui, só dando uma recapitulada aqui, tá? Vamos aqui para o livro de Romanos 10, tá? A gente vai ler aqui Romanos 10, vamos verificar o que está escrito aqui, que salvação da alma, é tudo que você recebe, a graça e o apostolado, ela vai tudo para a sua alma, e você fica muito feliz, você fica muito contente, não é? Então, você passa a se regozijar com essa graça e o apostolado, vai tudo para a sua alma, é onde são as nossas emoções, é o que a gente recebe, não é, abençoados? Então, o espírito interligado, a alma interligada com o espírito, os dois vai juntinhos para o Senhor, não é? Após a nossa morte, e a carne vai para o pó, onde ela veio, tá bom? O céu não entra carne, eu já falei isso e não me canso de dizer. Romanos, tá aqui, Romanos 10, vamos ler aqui, tá bom, abençoados? Versículo 9 ao 13, vamos ver o que é salvação da alma, isso aqui não é salvação do espírito, amém, abençoados? Salvação da alma. Romanos 10, 9, versículo 9. Deixa eu folhear aqui minha Bíblia. Vamos ver o que o nosso apóstolo Paulo falou. Versículo 9 ao 13. Presta atenção. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui não é salvação do Espírito, isso aqui é salvação da mente. Tudo que você receber, as palavras do Espírito abençoado, a palavra do Espírito Santo, as palavras de Deus, as palavras do apóstolo Paulo que trouxe a revelação para nós, né? Porque Cristo revelou a ele. Então vai tudo para a sua alma. E isso você vai ver que é maravilhoso. As palavras da graça, abençoado da graça. Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo e livre de condenação. Salvo, abençoados, você vai receber em sua alma que você é salvo pela graça. E que você não precisa aceitar Jesus para ser salvo, que para você ser santificado e matar a sua carne, você não precisa fazer um jejum. Muitas obras mortas. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado.
Pois não há diferença entre judeu e grego. Hoje é um povo só, não é? Um mesmo é o Senhor de todo. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha isso, abençoados. Deus, rico para com todos os que o invocam. O invocam quem? Maria? Jesus. Deus. Jesus, o próprio Deus. 13. Porque todo aquele que invocar o meu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O abençoado, salvo das corrupções do mundo você vai ser. Aquele que se prostituía não vai mais se prostituir. Aquele que bebia, aquele que vivia em lascívia, aquele que vivia em prostituição, aquele que entra no meio das drogas, abençoados. São muitas obras da carne. Então você vai invocar o nome do Senhor e dizer a Ele que eu preciso da sua ajuda, Senhor. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador. Eu reconheço isso na sua vida, eu reconheço que o Senhor ressurgiu dentre os mortos e que o Senhor vive e que o Senhor é o Pai habitando em mim, com o Espírito Santo. Então eu posso falar com o Senhor. Eu peço-te, Deus, ajuda-me, Senhor, a viver nessa terra, reinando em vida. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer isso. Então, abençoados, você vai falar com o Pai dessa forma, tá bom? Então, beijo para você que está entendendo. Glória a Deus pela sua vida, abençoados. Então, isso você vai falar com o Senhor e vai receber o Senhor. Vai confessar a Ele com sua boca, reconhecer a Ele e passar a ficar debaixo de um apostolado do Cristo, amém? Para você reinar em vida, porque em espírito, abençoados, já está salvo, tá bom? Então nós paramos aqui, eu vou pular esse assunto, tá bom, abençoados? Vamos aqui para a página 82, de graça sobre graça, né? Esse estudo que eu estou fazendo por causa do nome do meu canal, Graça sobre Graça Macedo, este é o nome do meu canal, tá? Se inscreva aí, viu, abençoados? Dê um like, dê um joinha aí pra gente crescer junto nesse ensino do Cristo, tá? Então, abençoados, vamos continuar esse assunto aqui, olha a página 82, tá? Quando acontece isso, a situação da alma fica assim. Deste modo, vamos verificar depois vocês dão uma recapitulada lá nos outros estudos, tá? Então, essa aqui já é a parte 9. Vamos verificar esse versículo aqui da página 82, que o apóstolo Marcos Gomes citou aqui. Deste modo, sobreveio-lhe o que diz este próprio... Vou ler de novo, abençoados. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. O cão, olha só, esse provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, seus próprios pensamentos humanos e carnais. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama, andando explicitamente nas obras da carne, desagradando a Deus. Romanos 8, versículo 8. Muita gente desagradando a Deus, né? Lado espiritual, o Filho de Deus, ele já foi lavado no sangue de Cristo, já foi mergulhado, já foi feita nova criatura. Ele já foi salvo pela graça, mas aí ele precisa aceitar Jesus. Ele já foi batizado com o Espírito Santo, mas aí ele precisa se batizar nessas águas, água de rio, água de piscina, lavando a sua carne. Ele já foi batizado com o Espírito Santo. Então, Deus, ele fez o Filho de Deus, ele já fez, ele veio para isso, Cristo. Ele já fez tudo isso, está tudo consumado, abençoados. Isso é uma revelação tremenda para nós em graça. E é lamentável que a Igreja de Cristo ainda não tenha essa revelação de João
19:30, tudo está consumado. Ele veio e ele já fez. Então, o Senhor, ele pegou o Filho de Deus, ele mergulhou em seu sangue e ele fez já a nova criatura sem pecado. E os filhos de Deus continuam dizendo: eu sou um pecador. Então, Deus, abençoados, ele fez tudo isso. Então, você pega lá um porco, você limpa ele, deixa ele limpinho, deixa ele cheiroso, passa talco, dá banho e bota umas correntes nele e ele fica bem bonito, né? Aí, daqui a pouco, ele sai de uma água limpa, água do Espírito Santo, água do rio do Espírito Santo, Ezequiel 47. Nunca esqueço isso, dessa pregação. Procure lá no site. O Rio Purificador, com Marcos Gomes. Procure isso aí no YouTube. Então, abençoados, então ele recebeu, né, o Espírito Santo, ele recebe uma água limpa, mas aí, água limpa, pela graça sois salvos. Aí ele volta no lamaçal, para a lei, para as ordenanças. Ele volta a se sujar novamente, a ser escravo de tudo essas ordenanças. Ele não recebe a graça que Cristo fez. Então Deus já o tirou do lamaçal, já o tirou das ordenanças, já o tirou da lei e já o transportou para a sua maravilhosa luz. Mas ele volta a ser escravo. O porco foi dado um banho. E mesmo assim, depois de tudo isso, ele volta a comer a lavagem. O que é hoje, estão oferecendo para os filhos de Deus uma comida com veneno, uma comida doente, uma comida que não o fortifica. Isso é o que está desagradando a Deus. Então, as obras hoje que são realizadas são obras da carne. Pode verificar, abençoados. Pode analisar. Banhando a carne para ser salvo. Fazendo jejum, deixando de comer para se santificar. Tomando um suco, comendo um pedacinho de pão lá. Simbologias da lei, que hoje nós não estamos na lei, estamos em graça, né? Então, tudo que era sombra, abençoados, foi hoje verídico, né? Porque hoje Cristo já veio, então hoje é fato consumado já. Então, você não precisa estar nessas obras mortas, amém? Então, pode ver que tudo é da carne, e Deus não salvou carne. E quem está na carne está desagradando a Deus. Este é o lado espiritual. Palavra apostólica. Vamos ver. Declaro que o Espírito Santo está te dando entendimento nesse apostolado. Para a sua melhor edificação, faça isso. 2 Timóteo 2:7. Vamos folhear a Bíblia. Vamos verificar o que tem escrito aqui. Vamos verificar porque aqui Marcos Gomes citou esta palavra. 2 Timóteo 2, versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Vou repetir, hein? Quando eu gosto muito da palavra, abençoados, isso alegra a minha alma. Ouvir isto. Olha só. Paulo, né? Então, vamos lá. Falou. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vou até grifar aqui. 2 Timóteo 2, versículo 7. Considera o que eu digo.
porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Não é maravilhoso? A graça é maravilhosa. Então, aí vamos lá, abençoados. Olha só isso aqui. Abra os seus ouvidos atentamente. Abra os seus ouvidos. Na primeira graça, só recebiam aqueles na primeira graça, antes de Cristo. Cruz, Jesus. Na primeira graça, só recebiam aqueles que eram justos, retos e etc. Hoje nós somos justos, abençoados e justificados em Cristo Jesus. Hoje somos, tá aqui, olha, em Romanos 5, eu vou ler aqui em Romanos 5 também, eu vou folhear a minha Bíblia. Romanos 5, versículo 1. Olha só. Sendo, pois, justificados pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Ele morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que está escrito, abençoados? Vou repetir, porque quando eu gosto muito da palavra, eu vou repetir. Sendo, pois, justificados, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria no Espírito, quando você recebe a graça e o apostolado. Paz e alegria no Espírito. Paz e alegria em sua alma. E isso transborda para fora. Mas esses eram a minoria. A maioria não recebiam essa primeira graça. Mas na segunda graça, graça sobre graça. Esta é a edificação que vocês estão recebendo. Mas na segunda graça, o que foi que João disse? 2 pontos. Da plenitude, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. João 1, versículo 16. Vamos ler, abençoados. João. Vamos ler aqui. Vamos ler a carta aqui de nosso irmão João. Vamos folhear. Mais um momento. A graça é maravilhosa, abençoado. Já estou com 19 minutos, mas eu preciso concluir esse estudo, né? Eu gosto muito de estar aqui. João 1, verso 16. Olha só. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Plenitude de Deus, a plenitude de Deus. Recebemos graça sobre graça. Não há
Presta atenção, abençoados, vou até grifar, ó, não há acepção, não há acepção, não há diferença entre nós. Já não há mais o abençoadão e o abençoadinho. Isso é coisa das igrejas da lei. Porque você tem que orar mais, tem que orar mais, tem que orar mais. Somos abençoados. Por isso que nós cantamos um louvor lá na igreja, Ministério Graça e Apostolado. Somos abençoados, abençoados por Deus. Somos abençoados, vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já chegou para quem está em graça, para nós que estamos em graça. Oh, isso é tão maravilhoso. Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sou uma escolhida que recebeu a graça. É muito maravilhoso isso. Repito, é lamentável que a igreja da terra não tenha recebido a revelação da graça feita em Cristo Jesus. Eles estão sempre fazendo. Essas diferenças só se encontravam numa igreja ou num ministério que ainda está debaixo da lei e de seus ensinos, pois entre eles mesmos se consideram uns aos outros, uns mais abençoados, outros menos abençoados, e isso não existe em graça, não é para existir. Os próprios filhos de Deus hoje, os próprios crentes hoje, eles fazem acepção de pessoas. E Deus hoje não faz mais isso. Deus, as suas ovelhas, viu, abençoados? As suas ovelhas, elas são salvas pela graça, não porque ora mais, ou porque ora menos, ou porque vai mais à igreja, ou porque aceitou Jesus. Somos ovelhas do pasto do Senhor, Ele nos aceitou. Hoje essa frase nem bíblica, é extra bíblica, não tem na Bíblia aceitar Jesus. Abençoados, a graça é isso aí. E isso não existe em graça. A graça diz: se Deus hoje não está fazendo mais acepção de pessoas, as suas ovelhas, por que que os crentes diz: eu aceitei Jesus, eu vou à igreja, então eu sou salvo? Assim mesmo eles precisam fazer para ser salvo. Eles falam com a boca deles: eu sou salvo, mas como assim você é salvo e você precisa ainda de fazer obra? Falam uma coisa e parece que não crê naquilo, né? Que fala. E precisa crer, né, abençoados? Precisa crer em Efésios 2:8. Pela graça. A graça diz: e quem faz acepção de pessoas está na carne, desagradando a Deus. Esse aqui não é salvo, esse aqui é, esse aqui não é, esse aqui é. Esse aqui vai mais à igreja, esse aqui é temente a Deus, esse aqui é, esse aqui não é. Não é assim. A graça diz: todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Se você está aqui neste canal com a Maria, se você está na graça no apostolado, com o apóstolo Marcos Gomes, recebendo a graça de Deus, és ovelha predestinado para receber a graça. Deus tem um povo salvo, amém, abençoados, de todas as igrejas, né? Porque Deus, ele não é placa de igreja, ele não é ministério, nome de ministério. Então, mas Deus tem um povo predestinado, eleito e escolhido para a salvação.
E dentro deste povo existe um povo para receber a graça. E eu creio por fé que você, dentre esse povo, existe um povo para receber a graça, que é você, que está aí, entendendo a graça. Porque muitos seguem a graça porque gostam. Mas a graça, abençoados, é algo muito além de gostar. Eu gosto da graça, eu gosto de... porque a graça fala que eu sou salvo, porque a graça fala que eu sou predestinado, escolhido, eleito. Mas é muito além disso. Seguidores da graça, que gostam da graça, amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas que ainda não largou as obras, os rudimentos, ainda não receberam de fato a graça. Apenas gostam da graça e ainda não aconteceu nada com sua vida. Eu gosto demais da graça, eu gosto mais do seu pastor, Maria. Abençoados, mas ainda continua na lei. Então você não recebeu a graça. Mas eu creio por fé que você é um predestinado. Vamos verificar o que diz o que Paulo falou aqui em Gálatas 3:28. Vamos os textos da graça, que é sempre maravilhoso. Eu adoro os textos da graça. Vamos para Gálatas, vamos verificar o que o nosso apóstolo Marcos Gomes disse. Gálatas 3:28. Aqui, abençoados, tem ouro. Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho de Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem? Abre parênteses. No passado, tinha pecados, obras, abre parênteses, obras da carne. O que vocês chamam de pecado, nós chamamos de obras da carne. Em demasia não podia receber a primeira graça. Ponto. E como a maioria tinha esses pecados, não havia Cristo ainda, não é abençoados naquele tempo. Ainda não eram, eles não foram mergulhados, aquele povo antes de Cristo, eles não foram mergulhados no sangue do Senhor Jesus. Eles eram um corpo de pecado. Esses pecados não havia outro jeito, senão Deus enviar o seu Filho para nos resgatar da maldição da lei. Gálatas 3:13. 3, aqui ó, 13. Cristo nos resgatou, hoje Ele nos resgatou, aqui é a palavra da graça, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Gálatas 3:3, que vinha sobre, abre parênteses, que vinha sobre os homens através da desobediência da lei de Moisés. Veja como éramos antes de Cristo e como somos agora depois de Cristo. Tenho mais
uns 2 minutinhos. Eu vou terminar essa página 83. Então, abençoados, é maravilhoso. Vamos verificar aqui essa palavra aqui, olha. Não sabeis que... Vamos verificar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste algum de vós, mas foste lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 9 a 11. Voltarei aqui um pouco mais, tá bom? Ou deixar que o Espírito Santo ministre em mim um pouco esse versículo e voltaremos com ele. Se fostes, não sois mais. Se fomos, não fomos mais. Por quê? Então, abençoados, eu vou deixar um graça e paz aqui para vocês. Será a nossa página 84, será a 10ª parte desse estudo. Tá bom? Vou deixar um beijo carinhoso para vocês. E graça e paz.